Olá, hoje nós iremos iniciar a nossa aula com a disciplina de História. Estamos iniciando mais um dia de aula e vocês peguem o livro de vocês, o Manual do Aluno, na página 14 de História, para que a gente possa iniciar a nossa aula. Cada país tem sua moeda, é o que nós iremos falar hoje. Nós iremos conhecer um pouco mais sobre as moedas e as suas diversidades em diferentes países, tá? Vocês podem observar aí que Ita e Parapotira eles vão discutir, eles estão discutindo a diferença do valor entre as coisas, certo? Antes do dinheiro, o valor dos produtos era medido por uma raridade, pela sua raridade, ou seja, quanto mais raro era o produto, mais caro seria o valor, né? E também pela dificuldade de produção. Quanto mais difícil era a produção desse produto, mais caro ficava o valor desses produtos, tá? Vamos ler um pouquinho para a gente compreender melhor. Cada país tem uma moeda. Ita continua interessado na história do comércio. Em casa, enquanto a mamãe contava o dinheiro que havia sobrado das compras que fez, Ita perguntou sobre como as pessoas praticavam o comércio antes de existir o dinheiro. Nós vimos, um pouco atrás, nas aulas passadas, que antigamente eram feitas trocas, o famoso escambo. Era utilizada as trocas quando não se tinha o dinheiro, quando não se tinha o valor. Então, entre os grupos humanos eram feitas aquelas trocas. E aí era realizado o comércio, tá? Mas aí nós vamos nos aprofundar mais nesse conteúdo. Vamos lá. O que valeria mais? Uma maçã ou um abacaxi? Antigamente, como não existia o dinheiro, o valor de cada produto era medido pelo trabalho que dava para consegui-lo ou fabricá-lo, certo? É o que a tia acabou de falar. Quanto mais raro o produto, mais difícil era o valor. Quer dizer, mais difícil não. Mais caro seria o valor, da troca, no caso. Vamos lá. Como você imagina que as pessoas faziam as trocas de produtos antes de existir o dinheiro? Só fazendo com relação às moedas, Nós estamos vendo aí umas moedas antigas do Império Romano, desculpa. A nossa moeda é o real. Nos Estados Unidos, nós temos o dólar. E se nós formos comparar o dólar com o real, o valor é totalmente diferente. Ou seja, o dólar hoje ele está valendo R$ 5,39, É bem mais alto o valor do dólar, Então vamos ver essa história que Parapotira contou. Parapotira contou a Ita que às vezes as negociações de troca tornavam-se tanto confusas. As pessoas que negociavam, por exemplo, poderiam não chegar a um acordo sobre o valor de um produto, ou ainda ter de entregar uma grande quantidade de produtos em troca de apenas um item. Para resolver essas e outras situações de comércio, os governos criaram as moedas. As primeiras moedas eram feitas de ouro e prata e tinham símbolos e pesos diferentes, que determinavam o seu valor. Mesmo com a criação das moedas, as trocas de um produto por outro duraram um longo tempo. Ainda hoje, esse tipo de negociação existe em determinados espaços, como os mercados de pulga. Nós vimos, o que é o mercado de pulga. Com o tempo, surgiram leis e estabelecimentos, com os bancos, que facilitaram o comércio, e atividades cotidianas envolvendo dinheiro. Nesses estabelecimentos, por exemplo, as pessoas mais ricas
poderiam deixar grandes quantidades de dinheiro e receber uma carta de crédito. Um documento que dizia a quem o recebesse que o banco lhe garantiria a entrega da quantia descrita ali. Aquele que estivesse com a carta poderia ir até o banco e trocá-la pelas moedas equivalentes. Aí ele bota aí. Você sabia? As cartas de crédito deram origem às cédulas de dinheiro que utilizamos atualmente, tá? Nós estamos vendo aí, né, algumas informações, o que nós vimos, algumas informações sobre a legislação dos bancos, né? Que organizaram a atividade financeira comercial, além de estocarem uma grande quantidade de dinheiro e fazerem empréstimos, eles desenvolveram uma rede imensa de contatos, né? Por todo o mundo, certo? De modo que todo mundo pudesse utilizar a carta de crédito como pagamento, tá? Então vamos lá. Quando eu falar aí que você sabia, né? As cartas de crédito deram origem às cédulas de dinheiro que utilizamos atualmente, né? Quando ele fala aí, ele quer dizer sobre a facilidade que foi trazida pelas inovações do sistema financeiro, certo? Então vamos lá. Página 15. Ao longo da história, cada país criou seu próprio dinheiro ou moeda. Algumas delas mudaram de nome e forma, outras se mantiveram quase inalteradas, como a libra esterlina, a moeda da Inglaterra. Veja exemplos de algumas moedas pelo mundo que Parapotira mostrou aí. O dinheiro de um país também pode ser chamado de moeda. Assim podemos dizer que cada país tem a sua moeda. Aí tem algumas moedas aqui, ó. Cédula de euro. Essa moeda foi implantada em 2002 e é utilizada em alguns países da Europa. Cédulas e moedas de iene, moeda oficial do Japão. Cédulas e moedas de libra, né, esterlina, a moeda oficial da Inglaterra. E aqui a cédula de cedi, moeda oficial de Gana, um país da África. Você conheceu algumas moedas de outros países? Mas você saberia dizer qual é o nome da moeda do Brasil? Ou seja, você viu algumas moedas, né, de outros países que a tia acabou de mostrar aí no livro. Mas você sabe dizer qual é o nome da moeda que nós usamos aqui no Brasil? Aí você vai escrever o nome, tá? Número 6. E quais são as cédulas e moedas que fazem parte do dinheiro brasileiro? Desenhas indicando os valores de cada uma. Então, vocês vão desenhar as cédulas e moedas que fazem parte do dinheiro brasileiro, tá? Desenha no caderno, pega o caderno de história e faz lá os desenhos das moedas e das cédulas. E escrevem os valores, tá? De cada um. Agora aqui tem a hora da pesquisa, preste atenção, tá? Escolha 5 países que não foram mencionados anteriormente e faça uma pesquisa sobre a moeda oficial de cada um. Depois organizem essas informações junto com imagens de das moedas em folha de papel sulfite. Por fim, leve sua pesquisa para a sala de aula e compartilhe com os colegas o que você encontrou. O que é que vai ser feito? Vocês vão fazer essa pesquisa, mas para entregar na próxima aula de história, tá? Não precisa ser hoje. Vocês vão pesquisar, se tiver como imprimir ou não sei como que desenhar a moeda, vocês vão desenhar. Caso não, vocês podem pesquisar apenas os nomes, tá? De cada um. Ok? Vamos lá. Página 16. Compreendendo documentos. As moedas brasileiras. Ita aprendeu que cada país tem sua moeda e o Brasil não é diferente. A história monetária do nosso país é bem interessante. Ele descobriu que no Brasil as primeiras cédulas foram impressas por volta de 1833, há quase 200 anos.
De lá para cá, nossa moeda mudou muitas vezes de nome e formato. Veja algumas cédulas das moedas brasileiras. Aí ele está ali no glossário dizendo que monetário ele fala a respeito do dinheiro, a situação financeira ou a moeda de cada país. O Brasil já teve 9 moedas com diferentes nomes. Vamos ver algumas, tá? Aí nós temos aqui, ó, um conto de réis, que foi do ano de 1923. O cruzeiro, uma moeda de 100 cruzeiros, que foi do ano de 1949. Temos também 10 cruzeiros, 1970. 10 mil cruzados novos, que foi de 1990. E temos os 20 reais, que foi de 2010. Numismática é a ciência que estuda as moedas e medalhas para identificá-las e situá-las no tempo histórico. A origem de seu nome vem do grego nomisma, que significa moeda. Página 17. Vamos lá. Observe as imagens na página anterior de cédulas monetárias do Brasil. Depois escreva algumas semelhanças e diferenças entre elas, tá? Vocês vão olhar, o que é semelhança, o que é parecido, você vai escrever, o que é diferente, você vai escrever do outro lado, tá? Cada um no seu espaço. Vamos lá. 2. Você já viu alguma cédula antiga? Quem lhe mostrou? 3. Por que você acha que algumas pessoas guardam notas antigas? Realmente, existem pessoas que gostam de guardar notas antigas. E será que alguém na sua família tem alguma dessas notas antigas ou moedas? 4. Converse com um adulto em sua escola e pergunte-lhe sobre as moedas brasileiras com as quais ele já teve contato. Depois escreva o que descobriu abaixo. Então, vamos fazer assim. Você vai conversar com alguém na sua casa se ele já teve contato com essas moedas antigas, tá? E vai escrever aí quem foi que teve contato e com qual moeda, tá? 5. Faça uma pesquisa junto com seus colegas e o professor para descobrir quais foram as outras moedas que fizeram parte da história do Brasil. Anote o nome da moeda e o período no qual esteve em circulação. Aí diz aí, nas imagens da página anterior foram mostradas 5 moedas. Quais são as outras 4? Então, ainda tem 4, porque foram 9 moedas, Foi apresentada 5 e ainda faltam 4. É o que vocês vão fazer. Em casa, vocês vão fazer essa pesquisa, procurar as 4 moedas. Caso tenha dificuldade, em nossa aula nós discutimos e nós iremos fazer juntos, ok? Caso consiga fazer a pesquisa, ótimo. Faz a pesquisa, escreve, certo? Nós estamos encerrando por aqui com a nossa aula de História.